Val, tudo bom? Tudo bem, querido? E você? Tudo tranquilo. Então tá bem. Então vou começar falando um pouco do Germinar, para quem não conhece. O Germinar é um programa de autodesenvolvimento que acontece presencialmente com 5 módulos. E aí o Germinar Minas com você veio por conta da pandemia, está acontecendo desde maio. E esse mês está sendo trabalhados os arquétipos. E hoje a gente está recebendo a Heloísa Oliveira. Heloísa é médica com formação antroposófica, ela é aconselhadora biográfica, é diretora da ABMA Nacional, coordenadora da Trinos, formação biográfica, minha coordenadora, e coordenadora também dos Ciclos da Vida, e ela faz atendimento no Rio de Janeiro, tanto de aconselhamento biográfico como médica antroposófica. Bem-vinda, Elo! Obrigada. Prazer enorme te receber aqui no Germinar Minas. Eu que agradeço, fiquei super honrada com o convite, super obrigada por essa iniciativa tão legal que vocês estão levando à frente, e pelo convite, né, de estar aqui agora com vocês. E é engraçado, né, Elô? Porque assim, eu sou de São Paulo, você é do Rio de Janeiro, e a gente está falando no canal do Germinar Minas, e a antroposofia traz isso, né? Essa possibilidade das relações de diversos Isso, espaços geográficos. isso eu acho que até com esse processo todo que a gente está passando difícil, né, dessa situação da pandemia, mas isso eu acho que foi uma coisa boa que aconteceu, né? Que o bom uso, digamos assim, da tecnologia trouxe a possibilidade de uma integração maior de várias regiões do país, de estar todo mundo junto, da gente poder se encontrar com mais frequência. Então, acho que essa foi uma oportunidade boa que apareceu, né? Para todo mundo. Sim. Então vamos lá, Elô. O Vamos! que você traz para a gente sobre o arquétipo do sete? Bem, então, para mim, o pedido foi que falasse do arquétipo do sete, né? Mas com ênfase nos 7 processos vitais, né? E isso é uma coisa bem, não é uma coisa fácil de trazer, mas eu espero conseguir trazer para vocês de uma forma bem palatável, né? Esse arquétipo do sete é um arquétipo que está ligado à criação. Então, todo sete ele tem um início, um meio e um fim, tá? Ele tem alguma coisa que entra, alguma coisa que está ali no meio que se individualiza e daí então ele prepara e acaba saindo, né? Então, e todo arquétipo do sete ele tem isso. Então a gente encontra isso, por exemplo, no arquétipo da criação, né? O mundo foi criado em 7 dias e no final então fez-se, né? O mundo, né? A semana se encerra com 7 dias, ela começa e termina. Na própria cosmogênese a gente tem as 7 fases da cosmogênese, a gente tem 3 fases iniciais em que a gente recebe das hierarquias, aí tem uma fase em que a gente se individualiza, esse eu vem para a Terra, ele trabalha na gente, né, na Terra, nesse processo de individualização, e a partir daí, desse ser individualizado, a gente começa então a trabalhar os outros corpos, né, as outras, digamos assim, dimensões, e a partir daí a gente se torna, no final, a 10ª hierarquia, onde a gente vai ter a capacidade, então, de se juntar a todo esse processo criador maior. E na mitologia grega, que eu adoro, 7 era o número do Apolo, né, do deus Sol. Né? Então, ele está ligado também a todo esse processo de gênese, de criação. E quando a gente fala de zodíaco, né, essa parte que está além do nosso sistema solar, essas estrelas fixas, esse cinturão que nos rodeia, digamos assim, ele está fixo. Né? Então, ali a gente tem o que seria mais fixo, esse cinturão. Mas, por outro lado, a gente tem os planetas. E esses planetas, então, eles se movem, eles fazem relações com a Terra, né? E nesse sentido, Sol e Lua, dentro da antroposofia, também são considerados como planetas. Então, a gente tem toda essa relação dos planetas com a Terra, as relações deles com os outros planetas, deles com o zodíaco. Então, toda essa parte de movimento, de relação, toda essa parte, digamos assim, que vai movimentar essa vida anímica,
ela vai estar relacionada com os planetas. Então, se a gente tem o fixo no zodíaco e o anímico nos planetas, né, a gente teria, então, em relação ao homem, a forma e os órgãos sensoriais mais ligados a esse zodíaco, e essa parte interna, essa parte de formação etérica, desse corpo etérico, ligado a essa parte dos planetas, essa parte anímica do homem relacionada, então, a essa parte planetária. Então, nós teríamos, então, nessa parte interna do homem, os 7 processos vitais. Só que isso é um processo cósmico, né? Então, a gente tem o macrocosmos e tem o microcosmos, ou seja, tudo que está lá também está aqui. Tá? Então, tem a parte fixa, a parte móvel, e aqui a gente tem a parte fixa, né, com a forma e os órgãos sensoriais e os processos vitais. Tá? Então, aí a gente tem esse ciclo do 7. E o Steiner fala disso em 2 momentos. Ele fala no GA 107, em que ele fala dos processos vitais, e no GA 208, ele fala dos processos de vida, digamos assim, dos níveis de vida, né? E dentro desses processos, que seriam os processos vitais, o primeiro que ele aborda é a respiração. E aí a gente tem algumas formas de entender isso, né? Então, a forma que eu acho que faz um link melhor para a gente tentar entender é a respiração como algo que entra em nós. É algo que vem de fora e entra para o nosso organismo. Se a gente relacionar com o que ele chama, dentro dos níveis de vida, com a vida sensorial, exatamente esses órgãos dos sentidos, que são praticamente mortos entre si, são bem físicos mesmo, eles estão bem dentro da fisicalidade, sendo então permeados por essa força etérica, que permite o quê? Que eles absorvam imagens, né? Que eles absorvam esse mundo externo, digamos assim. Né? Então, essa parte que o externo penetra em nós é a parte, digamos assim, mais física, mais exterior do nosso organismo. Né? E dentro desses processos vitais, vocês vão observar que a gente vai tendo uma interiorização progressiva, até chegar nessa parte, então, que a gente individualiza e aí começa a ter uma exteriorização progressiva, né? A gente vai começar, então, a se preparar para botar uma criação no mundo. Né? Então, nesse primeiro processo da respiração, esse ar que entra, né? E a gente observa que a gente começa, nasce com a primeira respiração e morre com o último suspiro, né? Então, ela está bem ligada ao que a gente chama desse ciclo da vida, né? Então, era a antiga pneuma, né? Que era o espírito que entrava em nós nesse momento. Então, dentro do GA 208, que é a vida sensorial, é esse mundo externo que então começa a ser absorvido, captado, entrando em nós. A partir daí, a gente precisa, entra alguma coisa, a gente tem que manter aquilo, né? É conservar, receber, né? Está chegando alguém na nossa casa, a gente tem que receber. E essa parte, então, seria o quê? Um aquecimento dentro do nosso organismo, né? Então, nosso organismo se prepara para aquecer, para conservar, digamos assim, esse estímulo que está entrando. O aquecimento é engraçado porque você começa a trabalhar, então, com calor, né? E o calor, digamos assim, nos dias muito quentes, a gente tem uma tendência para ir para fora, né? Nos dias mais frios, a gente vem para dentro, onde está mais quentinho. Então, esse aquecimento interior, ele vai conservar esse estímulo, né? Esse impulso que veio de fora, digamos assim. E quando a gente transforma, então, para os níveis de vida, a gente tem aí a vida nervosa, que é a vida que conserva, né? A vida conservante. Então, essa vida conservante, ela vai guardar aquele estímulo. Então, o estímulo chegou e ela guarda, ela segura aquilo para ela. Né? Então, ela mantém aquilo. E mantém aonde? Nos nervos, né? Ela vai levar para o sistema neurosensorial. E aí, o terceiro processo vital é o processo da nutrição, ou que a gente pode chamar também de alimentação, nutrição. Né? Então, nesse processo, você vê como é que acontece no organismo. O alimento entra, né? Ele é conservado. Na hora que ele vai para o processo da digestão, da nutrição, ele é totalmente destruído. Então, ele é destruído, ele é todo compartilhado, a gente separa o que presta, o que não presta, para a gente, né? Para ficarmos bem, porque até pode ser o melhor alimento,
mas se a gente não estiver de acordo com aquilo, aquilo pode se tornar extremamente tóxico para a gente, né? Você vê o número de intolerâncias e coisas que vem por aí, por quê? Por uma má digestão, né? Então, tudo isso é totalmente destruído, né, nesse momento. E quando a gente fala, então, dos níveis de vida, né, a gente teria, então, uma vida formativa que ela vai conceber imagens, né, ou uma vida respiratória, como eles chamam, que a partir desse momento que você tem essa entrada desse organismo, essa degradação aí do processo digestivo, ela vai começar a fazer uma imagem daquele alimento, vai começar a fazer uma imagem daquela situação, uma imagem daquilo que foi absorvido, foi guardado e que foi degradado. Então, aquilo tem uma imagem, tá? E a partir desse processo, né, dessa imagem, dessa respiração, digamos assim, a gente tem dentro dos processos uma coisa que é chamada, então, de segregação. E o que é isso? Nada mais é do que o nosso processo de individualização. Só que tem uma coisa muito bonita nesse processo, que é o seguinte: até agora, as coisas vinham vindo de fora para dentro e iam entrando progressivamente no nosso organismo. Agora, alguma coisa nossa vai de encontro a isso. A gente tem glândulas, né, que secretam substâncias no nosso organismo. E essas substâncias então, vão encontrar aquela substância que chegou ali agora, depois de ser digerida. E nesse momento, ela começa a ser, então, individualizada. Ela vai sofrer mais um pouco ali a ação daquelas substâncias e ela vai ser individualizada. Ela vai ser apropriada. E naquele momento, não é mais o que veio de fora, mas é o que eu tenho. Então, ela passa por um processo de individualização. Então, digamos, se fosse um alimento, não seria mais algo da alface, seria algo da Heloísa. A Heloísa se apropriou daquilo, quebrou, degradou tudo que teve direito ali e chegou num momento que aquilo passa a ser meu, né? Quando a gente joga para os níveis de vida, né, a gente tinha aquela imagem que foi feita e nesse processo, essa imagem, né, ela começa a circular pelo organismo da gente. Então, seria a vida que propaga as imagens. Ela circula, ela passa por tudo, ela frequenta todos os lugares, e aí é a nossa vida circulatória. E aí a gente faz o link entre as duas, digamos assim, os processos e os níveis, né? Depois disso, entra numa vida de manutenção, né, que seria o quinto nível. Nessa vida de manutenção, o que foi criado e o que foi individualizado agora é interiorizado. Eu preciso me apropriar daquilo e começar então a manter o meu metabolismo com aquilo. Utilizar aquilo para preencher o meu próprio ser. Utilizar aquilo para trabalhar o meu metabolismo internamente, para fazer com que aquilo circule dentro de mim também. Então, aí eu tenho essa parte do metabolismo, né? O que seria, então, essa vida metabólica ou vida digestiva no nível de vida. Tá? Então, assim, nesse momento, né, se a gente for olhar do ponto de vista daquela imagem, aquela imagem agora vai ser propagada por todo o organismo. Tá? Ela vai preencher os meus órgãos. Eu vou ser preenchida com essa vida que veio a partir da minha individualidade. Tá? Da minha individuação, digamos assim, desse arquétipo. Né? E o próximo nível, e aí a gente já está no 6, é o crescimento, né? Então, esse nível do crescimento é a vida de movimento. Então, dentro da fisiologia, a gente tem uma parte que é uma parte, digamos assim, de manter, né, as nossas células se reproduzindo, né? A gente precisa desse crescimento interno, de 6 em 6 anos, de 7 em 7 anos, o nosso organismo se renova, então a gente tem que manter todos os órgãos funcionando na sua plenitude. Tem também a parte dessas forças etéricas que agora estão circulando, né? Começarem, então, a crescer cada vez mais, a nos tornar um ser cada vez mais pleno. E tem também o que a gente chama da vida do movimento, já nos níveis de vida, né? Que, então, essa força, né, essa energia que veio a partir daquele metabolismo, ela chega até o ponto em que provoca em nós um movimento. Então, a gente pode começar a se movimentar. Com isso, a gente passa a levar
esse estímulo também para o mundo externo, né? E também com o movimento interior. Então, a gente já começa, digamos assim, a colocar fora aquilo que foi trabalhado internamente, a partir do que a gente vem desenvolvendo dentro desse processo. Tá? E, por último, seria exatamente a nossa vida reprodutiva, né? Então, seria no corpo humano, digamos assim, no ser humano como processo, até mesmo você gerar uma nova vida, né? Um novo ser, né? Ou gerar uma... Mas é legal a gente reparar que mesmo quando a gente gera um novo ser, ele não é igual a gente. Ele pode ter vindo da gente, mas não é igual, e ele é independente. Isso faz parte da criação dentro do processo, né? O que é gerado, ele é diferente do que o originou e tem uma independência própria. É algo a vir começar todo o processo de vida novamente. Então, ele tem essa capacidade. Então, dentro dos níveis de vida, a gente fala como uma vida que se renova, ou vida reprodutiva, que essa vida é capaz de criar vida, né? E esse processo desse jeito, ele vai se repetir em vários âmbitos, digamos assim, que a gente possa pensar, né? E é engraçado que eu começando a rever, estudar de novo tudo isso, para poder estar aqui falando para vocês, eu comecei a ver os 7 processos vitais em vários âmbitos, em várias situações. Então é isso aqui de novo. E aí começou a aparecer um monte de 7 processos vitais na minha frente, porque quando a gente Uau. tenta, eles aparecem muito mais, a gente consegue observar, né? Porque na É realidade, trazer para a consciência, né, Elo? Eles estão ali acontecendo, e mas o dia a dia engole e aí a gente não percebe. E aí quando você está focada nisso, e aí você parece que traz uma sutileza, né? Você começa a olhar para tudo que está acontecendo e trazer esse set, né, assim, em tudo que acontece no dia a dia. e é muito legal, porque assim, se o zodíaco traz a forma, né? Os 7 processos vitais trazem, os planetas trazem a vida. Então é essa forma preenchida de vida. É a vida em nós, passando por todas as etapas. E onde você encontra o 7, você passa pelos 7 processos, né? Muitas vezes não certinho assim, mas eles passam ali para você gerar qualquer criação, qualquer resultado, né? E isso é muito bonito, né? Eu acho assim de uma beleza ímpar, né? Então, assim, né, é legal a gente ver também que essa mesma dinâmica que a gente tem nos 7 processos, a gente pode jogar também para o nosso aprendizado, né? Então, essa dinâmica do aprendizado é muito interessante, né? Porque quando a gente vai aprender alguma coisa, né, primeira coisa que a gente faz, tem alguma coisa aí fora que chama a minha atenção, não é isso? O que eu estou fazendo? Lembra do capital estímulo, né? Eu estou absorvendo algo do mundo externo, né? Eu estou respirando, né? Então, o primeiro passo do aprendizado seria exatamente essa percepção, essa atenção. Algo chamou minha atenção e entrou, né? Nesse momento, se eu não me ligar a isso, né? Se eu não aquecer essa percepção, né? Se eu não tiver um interesse por ela, se eu não desenvolver um entusiasmo por essa ideia, né? Esse estímulo que entrou, aquilo vai embora. Legal? É que nem quando, por exemplo, você está dando aula, o professor está falando, e você está assim, ai, gente, o que eu vou fazer hoje à tarde mesmo? Ai, sabe? Não está despertando aquele interesse, né? Então, assim, quando não desperta o interesse, a gente não se liga. Mas às vezes o professor fala uma palavra, a gente, cara, que coisa interessante é mesmo, peraí. Aí a gente, né, fixa e começa realmente a se doar ali, né? Então a gente se liga, né? Então esse é o segundo passo do aprendizado. No terceiro, eu vou começar a absorver aquilo, né? Vou trazer aquilo para dentro de mim. Mas só que eu também começo a questionar, né, Val? Fico assim, gente, mas por que ele está falando isso? Ah, mas eu já li não sei aonde que isso não é assim. Mas como é que isso funciona? Ah, mas não sei. Então a gente já começa a ter uma batalha interna, uma luta, do que aquilo eu me aproprio, do que eu não me aproprio, o que é legal, o que não é legal, o que pode me fazer bem, o que pode ser tóxico para mim.
Então, a gente já começa. Agora, para isso, né, para esses processos acontecerem, a gente tem que estar genuinamente aberta, né, para poder fazer essa absorção da forma que seja interessante realmente, né? E depois disso, a gente vai começar, então, a filtrar mais ainda. A gente vai levar o que a gente tem de dentro, né, de encontro a isso, né? E então vai ver o que eu realmente vou me apropriar daquela informação, né, daquele aprendizado, daquele assunto. O que realmente eu vou assimilar, digamos assim. Aí eu estou naquele passo 4. É um passo que, nesse momento, eu vou questionar muito internamente. Será que isso faz sentido? Será que isso não faz sentido? Será que isso tem a ver comigo? Será que não tem? Né? Como é que eu vou elaborar isso internamente? Né? Então, para eu poder, então, me tornar dona daquele assunto, digamos assim. Então, para eu me apropriar dele, para eu me interiorizar desse assunto, isso passa por um processo interno de bastante questionamento, né? Interior, como é que eu chego aí? Né? E a partir desse momento, então, eu tenho que começar a exercitar aquilo. Então, eu já tirei o que eu realmente quero, já cheguei numa essência que faz sentido para mim, e eu vou trabalhar aquilo, né? Eu vou começar a exercitar aquilo, mas exercitar isso de uma maneira um pouco diferente, porque eu tenho que exercitar isso com vida. Porque se eu começo num processo repetitivo de decoreba, por exemplo, né? Aquilo é morto, aquilo não me vivifica. E como é que eu posso trabalhar esses processos de forma a me alimentarem, né? A me nutrirem, a me energizarem internamente, a trazerem sentido para mim? Então, isso eu tenho que trabalhar esse conteúdo internamente de forma a me exercitar, mas me vivificar com esse exercício. Entendeu? Porque se eu ficar só naquela coisa, não, eu preciso trabalhar isso, eu tenho que decorar, eu tenho que estudar, eu tenho que. Sabe, aquilo não é morto. E eu estou trabalhando processos de vida. Então, não vai ter um bom resultado, digamos assim, né? Então, eu preciso realmente trabalhar no sentido de uma compreensão maior, mas de uma coisa que faça sentido. Então, eu posso vivificar, variar os exercícios, né? Trabalhar de formas diferenciadas, de forma que fazer um sentido cada vez maior para mim e eu exercitar. Esse é o passo do exercício, né? Que seria o passo da manutenção, tá? E aí, a partir disso, né, no crescimento, eu vou desenvolver novas capacidades. A partir desse exercício, que capacidades que eu consegui desenvolver? Né? O quanto eu consegui enriquecer aquilo que eu escutei antes, aquele conhecimento. Já está com a minha cara? Né? Eu já consigo falar a respeito a partir do meu coração? Né? Como é que eu vou enriquecendo isso internamente? Que capacidades que eu adquiro a partir daquele conteúdo que eu trouxe, né? Que eu aprendi, né? Que eu tive atenção, que eu trouxe entusiasmo. Aliás, o entusiasmo e a atenção eu tenho que levar até o fim do processo. Porque se o meu coração não estiver de acordo com aquilo que eu estou aprendendo, eu posso morrer no meio do caminho também. Né? Então, o tempo todo eu tenho que ter um genuíno interesse pelo que eu estou aprendendo, né? Um entusiasmo, né? E a partir do momento que eu consigo trabalhar esse entusiasmo realmente, né? Trabalhar esse crescimento e essa nova capacidade, eu sou capaz, então, de um novo pensamento, uma nova teoria, alguma coisa que eu trago, com coisas que eu trago de mim junto, associadas da minha experiência de vida, eu posso criar alguma coisa, né? A partir do que eu incorporei, do que eu individualizei e agora do que eu dou para o mundo. Então, esse seria essa criação dessa nova obra, digamos assim, esse finalizar desses 7 processos, então, aplicados ao aprendizado. Tá? Elô, a gente tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, a pergunta da Morena. Se você pode dar exemplos de exercícios para vivificar um conteúdo. Esses exercícios, eles vão ser muito individuais, digamos assim. Você pode aplicar arte, você pode aplicar várias formas de
de exercícios mesmo, não só mentais, né, mas exercícios que envolvam o sentimento também. Porque quando a gente fixa só no plano do pensar, a gente não vivifica muito. Então, a gente usando, por exemplo, a arte para ajudar nesses exercícios, ajudando coisas que nos motivem internamente, e aí, assim, não tem uma receita de bolo formal, porque vai variar muito, né? Já que esses exercícios devem ser, digamos assim, o mote da gente no nosso dia a dia, tem que ser coisas que façam sentido. Mas a arte, eu acho que ajuda bastante, né? Mas nunca ser um exercício só também. O ideal é que a gente varie os exercícios exatamente para conseguir manter uma motivação, para conseguir manter essa chama acesa, tá? Tá? Porque aí vai ser individual de cada eu, assim, o que me motiva não é o que te motiva e nem aí vai ser o que motiva a Morena, por exemplo. Por exemplo, pode ter, eu posso citar aqui, tem a prática disso, daquilo, para mim ser uma coisa maravilhosa, você, poxa, mas que saco, isso eu não vou fazer nunca, entendeu? Então, assim, o que que tem a ver com aquele conteúdo que de repente me traz uma motivação interna? E normalmente, como isso é uma coisa mais a longo prazo, normalmente você vai ter que variar, não vai ser só um tipo de exercício. A minha dica é que sempre tem alguma coisa que seja relacionada ao sentir. Outras coisas também, você fazer o processo, e aí, como é que foi? O que que você aprendeu em relação a isso? Foi legal? Não foi? O que que ficou do dia de hoje? Né? O que que você aprendeu? O que que mais te tocou? Então, sempre você ir trabalhando, né, exercícios de forma a sentir que você realmente está participando daquilo, tá? E aí, Elô, eu queria que você falasse um pouco. é, No começo você falou um pouco dessa relação com os 7 planetas, né? Uhum. Como que esse processo ele se dá em. Aí, quando você falou, como você trouxe planetas, eu fiquei pensando, se esse processo ele fica mais forte, mais vivo, a partir do terceiro setênio ou não? Ele vai se dar só de forma diferente? Olha só, é assim, nos 3 primeiros setênios, né, então, digamos assim, a gente tem muita coisa que ainda está se formando, né? É claro que a gente tem vida, né? Isso é lógico, né? Esses processos, como eles são processos, digamos assim, relacionados à vida, eles estão presentes, mas para a gente ter, por exemplo, o aprendizado do adulto, isso aí é a partir dos 21 anos. Agora, esses processos estão presentes desde o 1º setembro, mas a gente não vai considerar o aprendizado nesse momento. O aprendizado do adulto a gente vai considerar depois. Mas a criança respira, a criança tem digestão, a criança tem crescimento, a criança tem tudo isso. Né? Então, assim, está Uhum. presente desde que a gente existe. Né? Enquanto ser humano ou até um animal, ele tem processo vital. Né? Logicamente, não vai entrar nessa individuação, nessa coisa toda, mas processos de vida, se a gente encara como processos de vida, todo mundo tem, né? Porque é a vida que flui em nós, né? Então, estão presentes sempre. Agora, conforme a aplicação que a gente vai dar nisso, por exemplo, se você vai trabalhar um aprendizado do adulto, você não vai considerar esse aprendizado da criança, né? Que pela educação, pelo que ela aprendeu, uma coisa muito diferente do que você se trabalhar internamente para ter um aprendizado. Toda vez que a gente vai utilizar o eu como foco, aí é sempre a partir dos 21 anos, tá? Tá. E aí, Elo, outra pergunta que me veio aqui, quando você traz essa questão do interesse, né? Então, por exemplo, se eu fico só na decoreba, eu fico repetindo, isso não vai vir de forma viva. Congelou, Tem Val. uma relação com. Oi? Congelou, não te ouvi. Ah, tá. Não, eu estava te perguntando assim, quando você fala dessa questão de fazer sentido, por exemplo, um conteúdo que eu vou trazer, colocar no mundo, que não seja de forma decoreba, né? Esse aquecimento, quando eu penso, então, por exemplo, vou começar a trabalhar um conteúdo, tem a ver com o processo que a gente fala que muitas vezes o conteúdo já está na gente, a gente precisa reavivar ele? Isso aí eu acho que está bem na parte da individuação, né? Que é quando alguma coisa interna vai encontrar alguma coisa que vem de fora. E aí você tem uma atenção, aquilo desperta o interesse, e quando chega em você, você revive coisas que você já percebia, né? Que você já sentia antes, né? Então eu acho que é mais por aí, é como eu vejo, tá, Val? Tá.
A Morena trouxe aqui, a retrospectiva é um bom exemplo de exercício a se fazer. A retrospectiva, sim, mas quando a gente está trabalhando, é ótimo para isso, né? Porque vai trabalhar basicamente força etérica, né? A gente vai falar um pouquinho mais de retrospectiva quando a gente for falar dos processos na biografia, né? Porque aí é um dos processos que ajuda bastante exatamente a gente trabalhar a retrospectiva. E, ó, a Alexandra mandou uma pergunta. Pode falar da relação dos processos com os planetas? Assim, nós temos 7 processos, nós temos 7 planetas, né? Então, se a gente for estabelecer uma relação, né, dentro dos planetas mesmo, a gente teria no processo de respiração, quer dizer, naquele planeta da vida sensorial, daquele planeta que é o mundo que vem de fora, Saturno, né? Que é o mais, digamos assim, mais distante, mais sensorial mesmo, ele é bem, né? Então ele fica exatamente nessa fase. No segundo, que a gente tem um aquecimento, né? A gente entende isso como tendo uma conservação, como alguma coisa que vai começar a plasmar ali de alguma forma. Aí nisso a gente teria o Júpiter, né? O Júpiter falando sobre isso. Depois a gente teria na nutrição Marte, né? Que vai quebrar tudo, começar realmente a trabalhar isso internamente. Na segregação, né? Realmente nessa parte de individuação, a gente teria o Sol. Tá? Na manutenção, no preenchimento desse corpo internamente, né, nesse processo de trazer essa individualidade permeando tudo, aí seria Vênus. No crescimento, Mercúrio. Tá? E na reprodução, a Lua. Porque assim, que é muito legal a gente observar esses processos vitais dentro da biografia, né? E como eu comecei a conversar com você, né? Os 3 primeiros setênios, eles têm essa coisa da educação, dos talentos que já vieram. Mas o eu, ele vai entrar a partir dos 21. Então, dos 21 aos 28 anos, a gente tem como trabalhar os 7 processos vitais. E dos 42 aos 63, a gente trabalha novamente os processos vitais. Tá? Então, nisso, por exemplo, de 21 a 28 anos, é a época que está nascendo essa alma da sensação, não é isso? Então, correspondente a esse período, a gente vai ter principalmente o primeiro e o segundo processo, tá? Primeiro e o segundo processo. Porque nesse momento a gente vai ter, então, uma nova observação, um novo olhar. O entusiasmo vai continuar muito forte, porque, digamos assim, nessa fase da vida, a gente está numa busca muito grande por tudo, né? Então, a pessoa com 21, né, o centauro, né, Val, está doido pela novidade, ele quer saber, ele quer aprender, ele quer buscar, não é isso? Então, ele tem essa vontade forte, essa, digamos assim, esse entusiasmo, né? Então, ele quer saber tudo, né? São as forças da alma ali começando a trabalhar de uma forma muito forte, né? E a partir daí, então, isso aí, então ele às vezes, e essas forças aí dessa fase inicial devem permear até o final, tá? Até o 7º processo. Quando ele chega dos 28 aos 35 anos, lembra, era o arquétipo do cavaleiro, né? Então, o que que acontece? A gente tem a alma da razão e da índole. E a alma da razão e da índole, ela quer que a coisa seja mais racional, né? Ela vai trazer isso mais para a razão, né? Então, ela vai questionar, ela vai afirmar, ou ela vai negar, ela vai contemporizar, ela vai trabalhar isso, né? Digamos assim, elaborar, né? Nesse processo de individuação. Então, o terceiro, quarto e quinto processos, né? Eles vão ficar, ou seja, a nutrição, né? A segregação e a manutenção vão ficar, então, dentro desse processo, desse questionar, né? E a alma da razão, então, com essa presença do eu mais firme, ela vai apoiar essa reação totalmente, ela vai, sabe, o eu vai entrar ali firme, querendo que essa coisa realmente seja bem esmiuçada para ser propagada, tá? E qual é o perigo disso? Entrar no automatismo, né? Então, exatamente, entrar numa rotina, entrar no automatismo, né? Então, assim, é uma fase de equilíbrio. Então, o risco da gente é sempre essa frieza que a gente fica. Lembra que eu falei do exercício repetitivo, que acaba cansando, Sim. etc. Tal? Mesmo caso. Depois dos 35 aos 42, aí, então, é a fase da alma da consciência, né?
E aí, então, a nossa vitalidade, ela começa a cair um pouquinho, né? E esse eu, então, aí que ele começa realmente a participar ainda mais ativamente disso. E ele vai pegar tudo isso, então, e a partir disso, quais são as novas capacidades que surgem, né? Quais são as forças criativas que desabrocham em mim? Tudo isso a nível da alma. E aí a gente começa, então, a fase dos 42 aos 63 anos. Só que agora eu não estou mais trabalhando essa alma. A minha vitalidade ela já diminuiu um pouco. Mas, em compensação, as minhas questões são mais existenciais. Eu vou começar a trabalhar mais a nível espiritual, digamos assim, né? Então, eu vou entrar num processo realmente de desenvolvimento espiritual, né? E, a partir dos 42 aos 49 anos, o que que eu quero? Qual é essa observação que eu vou ter, né? Uma observação mais minuciosa, um entusiasmo forte também, né? Mas as coisas vão ser feitas mais minuciosamente, digamos assim. E a partir daí vai nascer o quê? Novas perguntas. Porque a partir do momento que eu me detenho mais nesse detalhe, as questões começam a aparecer, né? E eu começo a trabalhar isso, então surgem novas perguntas, né? E aí tem uma coisa que é interessante às vezes, que é coisas inesperadas podem acontecer. Tanto boas quanto um acidente, alguma coisa, né? Mas como é que eu reajo nesse momento? Né? Será que eu consigo aceitar esse inesperado? Porque se eu consigo aceitar, isso vai me fazer ver muitas coisas que eu não conseguia enxergar antes. Vai me abrir espaços para enxergar as coisas de uma forma diferenciada. Entendeu? Então, isso é muito legal quando a gente começa a ver a biografia sobre esse aspecto também. Então, de 49 a 56, já no setembro seguinte, que aí a gente vai trabalhar, né, os 3 processos do meio, né, a nutrição, a segregação e a manutenção, começo então a desenvolver novas capacidades aí, nesse momento. E eu, nesse momento, o problema é que eu já tenho tanta coisa na minha cabeça, eu já sei tanto. E, Val, eu sei coisa pra caramba, sabe? Eu tô assim, lotada de informação, né? E aí tem uma máxima do taoísmo, né, que diz assim, o que é mais permeável? Quem é que pode aprender mais, o carvalho ou o bambu? Você sabe dessa? E aí, assim, Não. carvalho ou bambu? Só que tem o carvalho tem centenas de anos, né? É duro, é firme. Mas se dá uma tempestade, ele pode Ele cai. tombar. Já o bambu é cheio de ar, ele sempre tem espaço para o novo e ele se flexiona, tá? Então, o bambu seria a resposta adequada. Então, é o mesmo caso. Eu tenho que, então, dentro dessas coisas todas que eu já aprendi na minha vida, abrir espaço. E para isso eu tenho que renunciar a certas coisas, criar dentro de mim uma abnegação, para que eu possa então abrir um espaço interior. Quando eu consigo abrir esse espaço interior, aí sim, né, eu consigo perceber as necessidades do mundo e consigo desenvolver novas capacidades. Tá? E isso, então, essa metamorfose, ela passa a ser assim, uma fonte de grande criatividade, sabe? E é muito legal a gente poder crescer e se tornar mais criativo, né, numa idade que a gente vai avançando, digamos assim. A nossa criatividade física, no sentido de procriação, diminui, né, praticamente se extingue, mas as nossas forças de criação, a nossa força de criatividade começa a desabrochar cada vez mais, né? E a gente então começa a realmente entrar nesse sentimento maior de preencher as necessidades do mundo também, né? E de 56 a 63 anos, então, essa criatividade toda, né? Se a gente consegue absorver isso e deixar isso na gente, isso vai provocando um rejuvenescimento interior, né? A gente vai continuando a ter uma coisa que você já me ouviu falar 10 vezes, que é o brilho no olho, né? Que é assim uma coisa que motiva profundamente, né? E que aquece o coração, né? Então a gente consegue assim ter esse rejuvenescimento interior a partir disso, né? E aí a gente começa a desenvolver uma capacidade que é aprender com destino, né? Então assim essa nossa experiência a gente já consegue
ter uma visão, ter uma percepção diferente do que seria, digamos assim, essa experiência de vida. A gente começa a tentar, né? Eu digo tentar, porque sempre é difícil, mas tentar e conseguir compreender um pouquinho mais as coisas que acontecem com a gente na vida, né? Então, assim, esse aprender com destino é uma coisa que a gente começa a desenvolver cada vez mais. E a partir, então, desses 63 anos, digamos assim, esses processos começam a acontecer basicamente tudo ao mesmo tempo, porque a gente não fica tão presa, né, ao que é o físico, ao que é o material. E a gente, então, é aquela velha história, né? A gente olha para trás, colhe o passado, planta o futuro sempre, né? Então, como é que a gente ressignifica, traz para o presente e se bota em movimento para o vir a ser, né? Então, é isso que eu E vejo aí bem. parece que esse movimento fica mais fluido, né, Elô? Né? Com certeza. Consegue fazer. Você falou isso, eu fiquei pensando no movimento da lemniscata, sabe? Sim. Né? A gente vai lá, ressignifica, volta, traz um aprendizado. Né? E a gente consegue olhar com outros olhos, né? A gente consegue começar realmente a aprender com destino, né? Aquelas coisas, né? E ainda mais que a gente vai ficando mais velha, tem digamos assim, a oportunidade de poder olhar o que aquele fato aconteceu que foi terrível, mas aquilo teve um desdobramento muito legal depois. Ou me ensinou novas capacidades, ou me trouxe novas habilidades, né? Ou me trouxe muita experiência de vida que eu vim utilizar depois em algum momento, né? Então, essa capacidade, digamos assim, eu acho que só o tempo traz, sabe, Val? E a gente tem que ir vivendo e percebendo. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito rica, né? Muito rica. Elô, tem uma pergunta aqui que se existem semelhanças dos planetas com os órgãos vitais? Com os órgãos, tem com alguns órgãos, né? Então, tem, né, com os 4 órgãos básicos, né? E tem também com as glândulas, né? Se a gente está falando de órgãos assim, tem tanto com os órgãos vitais quanto com as glândulas, né? Então, a gente tem, por exemplo, Júpiter ligado ao fígado, o Sol com o coração, o Vênus com os rins e Mercúrio com os pulmões. Essa é a base da medicina antroposófica, esses daí, né? E a Lua com a parte genital de reprodução, né? E também com o cérebro. Então, a gente tem esses órgãos vitais ligados aos planetas. E a gente tem o sistema glandular também ligado aos planetas, né? Então, a gente tem na epífise, né, aqui em cima, né? Saturno, né? Que era o eremita, né? O sábio, ele fica aqui, né? O Saturno. Depois, na hipófise, a gente tem Júpiter. Depois, a gente tem Marte na tireoide. O Sol tem 2 lugares. Ele tem a paratireoide, mas tem teorias que ele tem um coração também, né? E depois disso, a gente tem, então, a Vênus no timo e tem Mercúrio nas suprarrenais e tem, então, a Lua nas gônadas, a parte genital. Então, É quase tema para uma live inteira, né, Lô? porque aí você também pode relacionar com chakras, você pode relacionar. O que não falta é relação do 7, Val. Do Val tem... 7 tem muita relação, né? E esse com essas glândulas é bem interessante também, né? E aí interessa muito a quem faz endócrino, outras coisas que aí você tem com essas glândulas. E os 4 órgãos é tema básico para a antroposofia, né? A gente dá na formação médica também. Elô, a gente já vai encaminhando para considerações finais, assim. Aqui no meu tempo a gente tem 5 minutos. Então tá. Queria agradecer muito. Se alguém tiver alguma pergunta, faça agora, o cálice parecer. Tenho 46 anos, mas estou tendo essa visão dos 56 aos 63. Qual a explicação para isso? Que bom! Eu acho maravilhoso, porque assim, na teoria, né, e aí é bem na teoria mesmo, quando você tem aquelas 3 curvas da biografia, você tem a curva espiritual, né,
que ela faz a mandala para baixo, faz a curva para baixo, você tem a curva física, que faz a para cima, e você tem a curva que seria a curva anímica ou da alma, que ela acompanha a física, aqui ela fica entre as duas, né? Passaria bem aqui no meio, e aqui ela teria a curva para cima, né? A curva do ser, para baixo a curva do ter, e no meio a curva do manter, né? Digamos assim. Só que isso aqui é muito variável. Eu posso nunca, eu ter sempre a curva do ter e depois mudar ou alguma coisa. Quer dizer, o grau de evolução de cada pessoa, o grau que cada pessoa se desenvolve, o grau que cada pessoa está na vida, faz parte da individualidade. Então, assim, a gente tem um arquétipo, mas isso aí pode andar um pouco para frente, um pouco para trás, isso aí depende de cada um, né? E se você está tendo isso tão cedo, que bom! Olha que oportunidade você vai ter daqui para frente, uau! Esse é um espetáculo! É olhar para a biografia e saber o que sua biografia te trouxe, né? Para estar nesse momento. Maravilhoso! É uma grande oportunidade que você tem, né? Acho bem engraçado, né? Porque às vezes é difícil para as pessoas entenderem a questão do arquétipo, né? Então, assim, é um arquétipo, mas isso vai transitar muito, né? Na individualidade de cada um, a partir da biografia de cada um, como cada um viveu e cada setênio. Isso, o arquétipo existe, mas a individualidade, ela sobrepõe o arquétipo, né? Então, nem todo mundo acontece na biografia as mesmas coisas. O arquétipo é uma linha de fundo, né? É uma base. Em cima disso vem o que cada um veio trabalhar aqui na Terra, né? O que veio trabalhar nessa encarnação. E aí varia de um para um, né? Varia para cada um, né, pessoal? Graças a Deus. Já imaginou, né? Se fosse uma linha de produção padrão, todos viemos fazer as mesmas coisas. Né? Ia ser robozinho. Elô, então, muito obrigada por tudo que você trouxe na noite de hoje. Obrigada pela sua disposição em estar aqui colaborando com Germinar com você. É sempre um prazer te ouvir e ver sempre o seu brilho no olho para falar de antroposofia, para falar dos conteúdos que são caros, né, para a gente. Agradecer a todas, todos e todas que estiveram aqui com a gente. Eu só tenho a agradecer muito a cada um de vocês, né, pelo convite da Val do Germinal Minas, né, da Fernanda, agradeço muito, nossas alunas queridas, maravilhosas, né, tem várias pessoas conhecidas aqui também. Muito obrigada a todos, é uma alegria muito grande falar com vocês um pouquinho sobre antroposofia, viu? E ver vocês aqui. Super obrigada. Então, só para reforçar, a Heloísa, ela tem um trabalho muito bonito, que é os Ciclos da Vida, né? Então, se você ficou interessado pelo que a Heloísa trouxe aqui hoje, procure no Instagram dela. É um trabalho bem interessante, além do atendimento como médica antroposófica e aconselhadora biográfica no Rio de Janeiro. Você tem dois consultórios, né, Elô? Um em Ipanema e um na Barra, é isso? Isso. Então, boa noite a todas, a todos e todos. Foi um prazer tê-las aqui. Elô, um beijo, um abraço. Beijão, Val.